Quem me vê nessa tranquilidade nem imagina as dificuldades que já passei. Abandonar animal doméstico é crime. Nas ruas, mal alimentados e sem vacinas, eles ficam vulneráveis e podem adoecer e ainda transmitir doenças para as pessoas. A gente agora conta uma história, de partir o coração, viu? 4 cachorros foram resgatados ontem de um apartamento na praia de Tabuba, em Caucaia. Abril é o mês de uma campanha nacional que combate os maus tratos contra os animais. Os casos de violência são muito comuns, principalmente com animais de rua. No verão, muita gente segue para aproveitar as férias em praias ou também em outros pontos turísticos. A temporada acaba não sendo tão alegre para alguns animais. O número de cães e gatos abandonados nesta época do ano cresce consideravelmente. Minha história começou de uma maneira meio trágica. Muitas vezes as pessoas adotam um bichinho igual a mim e aí por um motivo qualquer o abandonam. Fico pensando o porquê. Se é por falta de conhecimento, planejamento ou se é só maldade mesmo. Foi assim com minha mãe. Um dia deixaram ela no campus central da UERN, onde eu nasci. Eu sou um entre as dezenas de animais abandonados que vivem aqui. E olha, você pode nem saber, mas essa coisa de nos deixar à toa nas ruas causa uma dor de cabeça bem grande para a sociedade. Agora imagina para nós, que não temos culpa de nada. Iguais a mim, são cerca de 30 milhões pelo Brasil. É 1/4 da população humana. Nós, gatos e cachorros, temos uma facilidade muito grande de reprodução. Veja bem, só para você ter uma ideia. Uma cadela e seus descendentes, durante 6 anos, podem gerar 64 mil novos animais. Mas não se assuste com esse número, porque nós, gatos, conseguimos algo muito maior. Uma gata parindo 8 filhotes por ano durante 7 anos pode gerar uma população de mais de 85 mil gatos. E aí já viu, né? Muitos de nós ficam pelas ruas tentando sobreviver. Você faz ideia do que é morar na rua? Pois não é nada fácil. Sentimos fome, frio, medo e muita, mas muita tristeza. E tem mais. Quando estamos doentes, não recebemos nenhum cuidado. Muitos amigos meus já morreram por isso. Não sei se isso te preocupa, mas algumas doenças nossas podem ser transmitidas para você, humano. Então não estou errado em dizer que cuidar de mim significa cuidar de você também. A principal causa da superpopulação dos animais errantes, dos que estão na rua, é a falta de organização e planejamento do poder público. Então, existem políticas públicas para os animais, elas precisam ser cumpridas e isso com certeza vai diminuir esse índice populacional dos animais abandonados. Os civis em si, eles se reúnem por conta própria e tentam fazer com que esse número de animais seja menor. Muitas doenças podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos e principalmente os que estão errantes na rua. A que eu considero mais grave é a raiva. A raiva é uma doença séria transmitida através de um vírus com o simples contato da saliva do animal, uma mordida ou arranhadura, ou para outro animal ou para o ser humano. Existem muitas outras doenças, como por exemplo leptospirose, que também é zoonose, que é transmitida do rato, da urina contaminada do rato, para os cães e gatos, e esses podem transmitir para a gente também. E que se a gente não tem cuidado, essas epidemias elas se transformam em grandes problemas para a sociedade. A eutanásia é o último recurso eficiente para qualquer zoonose, para qualquer controle populacional. A gente fala muito em eutanásia quando se refere a calazar, mas a gente sabe que não resolve o problema. Se resolvesse, nossa cidade, que é epidêmica para calazar, não teria mais cães com essa doença. Em relação ao controle populacional, é uma possibilidade até nem remota, porque é antiético eutanasiar um animal que está em condições de saúde. A eutanásia ela é recomendada em pouquíssimos casos, em raras exceções.
Então, quando se fala em eutanásia, é uma forma até de desresponsabilizar quem deveria ser responsável pelo problema do controle populacional, que é, em primeira mão, o poder público. Mesmo com todo o lado triste da história, dizem que a esperança é a última que morre. E a nossa esperança está nas mãos de algumas pessoas que nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Aqui na UERN mesmo existe um grupo de proteção animal chamado Movimento Terra. Eu sempre vejo esse pessoal por aqui. Eles nos dão comida, cuidado e atenção. Então, o Movimento Terra, ele é um grupo de pessoas que trabalha atuando na proteção animal, especificamente dentro da Universidade aqui do estado, do Rio Grande do Norte. Esse grupo de pessoas, ele alimenta os animais, promove a castração e, consequentemente, promovendo o bem-estar. Mas nosso objetivo principal é reduzir os animais que tem aqui na universidade. Então, para isso, nós promovemos castrações à medida que nós vamos recebendo as doações. Castramos, fazemos ampla divulgação desses animais castrados, priorizando os gatos e as fêmeas. Depois que a gente divulga, normalmente estamos conseguindo lá a adoção responsável para eles. Inclusive, eu gostaria até de abrir um parênteses nisso. Felizmente, uma das conquistas do Movimento Terra é estar conseguindo fazer com que a universidade atue mais na causa. Nós estamos construindo um projeto de campanha para também, pelo menos começando ao entorno da universidade, falar com as pessoas para se conscientizarem sobre o abandono desses animais. Em Mossoró, nós temos diversos grupos, sejam ONGs ou não, nós temos protetores individuais que tentam ajudar nessas causas e fazer com que as pessoas não abandonem. E sim, a esterilização é um método eficaz, porque é um método saudável, não tem nenhum prejuízo ao animal. O animal fica mais tranquilo, ele evita, obviamente, isso evita com que ele se reproduz. Então, é o método que atualmente nós vemos mais eficaz. Não só para dentro da universidade, mas também para a cidade como um todo. Eu gosto até de enfatizar, quando eu falo com as pessoas, que o nosso objetivo não é sustentar os animais aqui dentro. Nem muito menos se a universidade está nos ajudando nessa causa, a universidade não quer sustentar os animais aqui dentro. Quer tentar reduzir, através do quê? Castração e adoção responsável. Então, quando eu falo que a universidade está se envolvendo, é nos apoiando, por exemplo, para a instalação dos comedouros e bebedouros, foi uma conquista nossa recente, a instalação desses comedouros e bebedouros para que a alimentação esteja disponível para eles todos os dias, em todos os horários, Visto que como nosso trabalho é totalmente voluntário, então quando chega período de recesso, nem sempre pode voluntário vir, ou grandes feriados, final de semana. Então, com a instalação, faz com que o alimento fique disponível e, como eu falei, como consequência disso, os animais eles ficam mais saudáveis. Outra coisa que eu costumo muito dizer é, se você não pode ajudar resgatando um animal, se você não tem tempo, não tem condições financeiras para isso, ajude pelo menos numa divulgação. Nos sigam no Instagram, no Facebook. Um simples compartilhamento já faz toda a diferença. No contexto local, a gente desconhece políticas públicas voltadas para a prevenção e até o tratamento da situação que já existem. Atualmente, o Centro de Zoonoses de Mossoró está desativado. E não existe também política pública com relação ao controle populacional desses animais. Existe um dado interessante da Organização Mundial de Saúde que ela diz que uma única cadela, em 6 anos, com seus descendentes, consegue gerar até 64 mil filhotes. Então, essa situação ela passa a ser agravada, é lógico que envolvem muitas variáveis, mas ela passa a ser agravada quando esses animais estão na rua, porque, ao contrário do que o senso comum imagina,
o acasalamento para o animal não gera nenhum prazer. Então, o processo de cio dessas cadelas sempre gera gestações. E o que acontece é que, diferente do ser humano, esses animais, eles não costumam ter apenas um filhote. Eles costumam ter, em média, 5 filhotes. Então, quando se falta alguma política pública, quando não se tem nenhuma política pública que estude e reprima o controle, e faça realmente o controle populacional desses animais que estão na rua, então eles acabam se reproduzindo indiscriminadamente. Então, quando os animais estão nas famílias, geralmente essas famílias fazem o controle de reprodução desses animais, tanto colocando eles para não cruzarem, quanto também fazendo mesmo as castrações. O que acontece é que muitas pessoas desconhecem que a proteção à fauna é um dever do poder público. Inclusive, é previsto na Constituição, no seu artigo 225, a proteção da fauna e também dever do Estado à saúde pública. Porque, como eu disse, há uma ligação entre o controle populacional desses animais e a saúde pública da população. Então, por haver esse desconhecimento e até também a lei não encontrar uma forma de reprimir de forma mais eficiente essa situação, acaba que o poder público é totalmente inerte, muitas vezes até irresponsável, e joga para a população o dever de cuidar e de resolver esse problema. Aqui em Mossoró, por exemplo, nós temos uma única ONG, registrada como ONG, mas temos uma série de grupos de protetores independentes. Esses grupos que fazem esse trabalho, tanto de cuidar do resgate e acolhimento dos animais que estão na rua, também com a questão da promoção das castrações desses animais e também de levá-los a lares para a questão de adoção. O Mossoró 9000, ele é um movimento que criou um projeto de lei de iniciativa popular, justamente porque quando nós buscamos o poder público para falar sobre o assunto, muitos dos vereadores da cidade acabaram dizendo que havia disputa política em relação à apresentação desses projetos. Então, para não haver essa interferência política, nós criamos o Mossoró 9000, que é um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, a própria sociedade está propondo esse projeto de lei, que para que ele vá à Câmara, nós precisamos coletar 5% das assinaturas do eleitorado da cidade, que hoje gira algo em torno de 9.000 assinaturas. O nosso projeto, ele prevê a criação de uma clínica veterinária pública que teria 2 objetivos principais de atuação. A primeira seria atender os animais com problemas de baixa complexidade, de famílias de baixa renda e animais também em situação de rua. Então, trataria as doenças de baixa complexidade, de diagnóstico clínico, na própria clínica. E a segunda vertente dessa clínica seria a promoção justamente das castrações dos animais em situação de rua. Porque cuidar dos animais é um paliativo, mas se você não resolver o problema na origem, que seria a reprodução indiscriminada desses animais na rua, a gente nunca conseguirá resolver o problema. Castrar machos e fêmeas faz parte da principal medida de controle populacional para os animais errantes. Quando a gente castra uma fêmea de gato, por exemplo, que normalmente pare de 3 a 4 vezes por ano, às vezes até mais, então imagine só, se eu castro uma única fêmea, a quantidade de filhotes, considerando que cada gata tem por ninhada de 5 a 6 filhotes, imagina a quantidade de filhotes que a gente não evita. Um canil público ajudaria bastante, por quê? Muitas pessoas têm dificuldade em levar animais de rua e em situação de rua para serem castrados, porque esses animais precisam de um pós-operatório. Então, se a prefeitura disponibilizasse, como deveria ser legalmente, de um canil para acolher esses animais pós-castração e depois destinarem eles à adoção, seria o ideal. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade também. Eu falei muito em poder público aqui, mas cada um tem sua responsabilidade. Sabe aquele proprietário que deixa sua cadela dar uma voltinha, deixa seu cachorro dar uma voltinha, deixa o gato sair à noite para cruzar com outras gatas? Esse tipo de proprietário, se ele se tornar responsável pelo seu animal, também vai ajudar bastante no controle populacional.
Hoje, graças ao esforço do pessoal do Movimento Terra e dos meus amigos do DECOM, posso dizer que recebo o cuidado e a atenção que muitos animais não recebem. Enquanto não encontro um lar fixo, fico por aqui, de bloco em bloco, de corredor em corredor, vivendo devagarzinho. Quem sabe um dia não tenho a mesma sorte que a minha amiga Florzinha. Ela sim, hoje vive bem feliz. Florzinha foi resgatada na zona rural de Mossoró. Tava muito ruinzinha, coitada, bem magrinha e com carrapato pelo corpo todo. Como ela é cega, passou a vida toda amarrada. Um dia, alguns humanos de bom coração tiraram ela desse sofrimento, resgataram a pobrezinha e levaram para um abrigo. No abrigo, ela ganhou muito mimo e cuidado. Florzinha me disse que lá, todo sábado, chegavam 2 moças que conversavam, faziam carinho e brincavam com ela. Sábado era o dia mais feliz de Florzinha, até que chegou um momento em que todo dia se tornou um grande sábado. As moças levaram Florzinha para passar o fim de semana na casa delas, e aí já sabe, né? Ela acabou ganhando um lar. Eu fico pensando como deve ser bom ter uma família. Nunca tive uma. Florzinha hoje está muito bem, obrigada, cheia de vida, alegria e de amor. Não consegue enxergar, mas não tá nem aí. Anda a casa toda, passeia e adora brincar com seus irmãos. Quem sabe num dia eu não tenho a mesma sorte, né? Enquanto isso não acontece, vou ficando aqui pela UERN, aos cuidados do Movimento Terra. E você, que está aí me ouvindo, bem que poderia nos ajudar. Tem muitas formas. Não nos abandonando, abraçando causas de proteção animal, ajudando grupos como o Movimento Terra. Quem sabe assim não criamos juntos uma sociedade mais saudável, bonita e responsável, não é mesmo? Me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, DT fumo, almofada e trato. Todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento: fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua